Eu sou o Daniel Vicente, do Projeto Vida Nova de Parque São Vicente, Igreja Cara de Leão. Sou casado com a Thaísa de Araújo Vicente, tenho 26 anos. Bom, a minha infância é, foi a de muitos, igual, né, a de muitos filhos de crente, né? Eu praticamente nasci na igreja, tenho, posso dizer, 26 anos de crente, né, 26 anos de convertido. Então, como uma infância de um filho de crente normal, sempre fui para a igreja, para salinha, né? Para EBD, EBF, sempre tive Bíblia desde cedo, o que fez com que eu me interessasse bastante pela Bíblia. Então sempre fui uma criança que conhecia muito das histórias bíblicas, né? Aquelas Bíblias com historinha, sempre estava comentando. Até mesmo as brincadeiras que às vezes a gente tinha era de pegar a roupa mais larga do pai, assim, usar, fingir que era Moisés, fingir que era, sei lá, os profetas da Bíblia ali. Então, por estar, né, nesse meio, né, as brincadeiras sempre eram nesse sentido. Então, eu acredito que minha infância foi assim, foi bem na igreja, vivenciando a igreja. Meus pais eram diáconos, né? Pelo minha memória mais antiga que eu tenho, meus pais já eram diáconos. Então a gente sempre estava envolvido com faxina da igreja, com ensaio, com evento e com serviço como um todo, né? E quando eu tinha ali, acho que por volta dos meus 8 anos, mais ou menos, não me lembro ao certo, meu pai foi ordenado pastor, né? A gente ficou um tempo aqui ainda, como meu pai como pastor auxiliar aqui no Parque São Vicente, mas em pouco tempo a gente foi para ele foi para Parque Esperança, né? A gente foi para Parque Esperança. Ficamos ali alguns anos, né? Sendo o pastor principal da igreja, né? Meu pai e minha mãe, né? Os pastores principais da igreja, os pastores presidentes da igreja. E eu posso dizer que teve dois lados, né? Foi muito bom, né? Foi muito bom ser filho de pastor. A gente vivencia mesmo a igreja, né? Por mais que meus pais já fossem diáconos, por mais que a gente já tivesse ficado um tempo lá em Nova Iguaçu, quando abriu a igreja de Nova Iguaçu, a igreja às vezes ali em Nova Iguaçu era meu pai, minha mãe, pastor Irã, pastora Rosa e as crianças, assim, um pregando, outro dando ofertório. Então eu já me lembro disso bem no início da minha infância. Mas por mais que tivesse essa questão de abrir a igreja lá, de ter o pai como pastor principal da igreja, né? É viver diferente, né? É ficar até tarde nos cultos ali, acabar o culto, ficar até meia-noite, 1 hora da manhã na igreja. É ver seus pais ter que talvez sair de casa durante a semana para poder é, socorrer uma família que está precisando de alguma ajuda, gente se separando, criança doente, enfim. Então é muito bom, foi muito bom viver a igreja mesmo assim, por esse lado assim. Muito bom servir, estar envolvido com todos os irmãos. E também foi muito, não posso dizer ruim, mas foi muito desafiador desde cedo as comparações, né? Assim, você acaba sendo visto como um pastorzinho, acaba sendo visto como o filho de pastor sempre vai ter essa sobrecarga, né? Então isso fez com que, de certa forma, eu fechasse meu coração, talvez, com um futuro como um futuro eclesiástico, ou não almejasse isso, né? Ou até mesmo corresse disso. Aí vai ficando adolescente, ali vai ficando mais rebelde, então você tenta, de todas as formas, se desvincular dessa imagem. Se desvincular dessa imagem de certinho, dessa imagem de, enfim, de filho do pastor, né? De perfeitinho. Né? Então, e no meio disso tudo, né? Com alguns anos de ministério, não lembro, uns 6, 7 anos que já estávamos lá em Parque Esperança, né? Meus pais começam a ter uma crise bem forte no casamento, né? Isso faz com que a gente tenha que sair de lá, de Parque Esperança. A princípio, a gente vem aqui para Parque São Vicente, de volta, né? E isso tudo foi muito conturbado. Na época, até mesmo eu tinha um relacionamento, um namoro. Isso, aliado a outras coisas, fez com que eu me separasse desse namoro, viesse para cá. Eu estava no ensino médio também. A vida toda estava muito conturbada, né? Os problemas em casa, né? As dificuldades no casamento dos meus pais. E eu acredito que naquele momento eu tinha certeza absoluta que aquele era o período mais difícil da minha vida, né? Até de maneira que depois disso, até mesmo já casado, eu sempre lembrava desses momentos e via eles como talvez a fase mais difícil da minha vida. A gente veio para Parque São Vicente, a gente fica um tempo aqui,
Meus pais depois vão para outra igreja ainda, eles estavam juntos ainda. E na época eu lembro que eu decido ficar, meu irmão também decide ficar aqui. Eu lembro muito bem de eu falando com a minha mãe e dizendo: não quero ir para a igreja com vocês, para outra igreja, quero continuar aqui porque eu vejo o Parque São Vicente como uma escola, né? Eu lembro exatamente essa frase. Eu falei para minha mãe que eu queria ficar aqui porque aqui era uma escola, né? Porque eu tinha aqui os pastores, a liderança, alguns membros da nossa família, e eu queria ficar aqui, eu não queria ficar trocando de igreja, né? Então a gente tem essa decisão, eu tinha meus 17 anos já, a gente fica aqui em Parque São Vicente. E meus pais vão para outra igreja e acabam se divorciando depois disso, né? É muito difícil essa parte, né? Meu pai não está mais em casa, né? A gente perde o vínculo ali diário com meu pai. E isso mexe comigo em muitas coisas que eu só fui ver depois, né? Só no futuro eu vou perceber tudo que aquilo gerou, né? Principalmente de medos, né? E traumas para o meu relacionamento futuro, né? Quando eu começo meu casamento com a Thaísa, qualquer coisa que acontecia já era motivo de eu lembrar do passado, do que eu vivenciei em casa e ter medo, né? E ter medo. E até isso foi muito importante nesse aspecto. Bom, eu venho para o Parque São Vicente, né? É muito engraçado, porque a gente fala, eu já falei isso com a Thaísa já. Eu vim parar de volta em São Vicente de uma maneira muito abrupta, né? Uma crise, né? No casamento dos meus pais. E eu conheço a Thaísa aqui. Conheço a Thaísa aqui em Parque São Vicente, né? Primeiro eu fico amigo dela e depois a gente começa um namoro, né? Nosso namoro foi cheio de altos e baixos mesmo. Mas na fase mais difícil ali do nosso conhecimento, do nosso namoro, a gente pensa em terminar ali, estava muito difícil. Eu estava querendo outras coisas na minha vida, eu não estava com a cabeça tanto na igreja, eu queria meio que curtir a vida, né? E eu tento terminar com ela e ela até aceita durante um tempo, mas nesse momento, né, a gente conversou depois, ela entra em propósito na minha vida, ela acordava de madrugada, orava por mim, não só pelo nosso relacionamento, mas para que eu não me desviasse, né? Ela ora pela minha vida espiritual, e eu sinto que, de certa forma, isso me ajudou, né? Alguns meses depois a gente volta, né? E quando a gente volta ali, já é com a cabeça já de acertar a vida, de noivar, de casar e tudo mais. Então eu sou muito grato a ela até hoje por conta disso, né? A gente chegou a conversar com a liderança na época dos jovens, decididos ali, eu principalmente, a terminar, ela já não queria tanto, mas de certa forma ela entregou o relacionamento assim, ela não estava nem tão interessada se a gente ficaria junto ou não, mas ela estava interessada que eu permanecesse, né, que eu não me desviasse de vez, que eu não me entregasse, né, aos prazeres do mundo e talvez eu não estaria nem aqui hoje, né, se não fosse essa insistência permanente dela, de ligar, de mandar mensagem, de mandar eu orar, de mandar eu ler a Bíblia, de querer fazer propósito junto, nesse período difícil da nossa vida. Então, foi muito importante tratar isso. Hoje, com sinceridade, eu vejo que eu estava desviado, né? Por mais que eu tivesse vindo em alguns cultos, participando até mesmo de alguns ministérios, eu estava vivenciando os prazeres do mundo, né? Eu lembro até uma vez que a Pri me chamou, né? Ela não era nem líder minha dos jovens ainda, né? Ela era líder do Ministério de Músicos, né? Mas ela nem me chamou como uma líder, ela chamou ali mesmo como uma crente em Deus ali, me alertando, né? Que eu tinha que abrir meu olho, que eu tinha que parar de viver nesse mundo que eu estava vivendo, enfiado em jogo, nada contra ir no estádio assistir, né? Mas eu estava vivendo isso. O que me agradava era estar nesse ambiente, né? Eu estava vivendo uma fase da minha carreira, né? Um mundo novo, né? Tava com liberdade, tava com meu carro, tava com meu salário. Isso fez com que eu quisesse abrir mão do meu relacionamento, mas principalmente da comunhão, de estar na igreja. Então eu quis, de fato, experimentar os prazeres do mundo, experimentar as festas, experimentar os eventos, experimentar essa vida, né? Que eu nunca tive, porque eu estava preso na igreja, né? Então, de certa forma, graças a Deus, eu não me ausentei, né? No corpo, assim, né? Da igreja, continuei vindo nos cultos, mas eu estava vivendo uma vida dupla. Estava vivendo uma vida dupla. Talvez eu não tenha me afastado da igreja por conta dos familiares, por conta do pai, da mãe. Eu não, criado desde cedo na igreja, e não só criado na igreja, né? Mas criado com muito respeito e temor. Eu não conseguia ver um mundo em que eu falaria com meus pais que eu estava desviado ou que eu parasse de ir para a igreja. Então eu continuei vindo. Mas assim,
Hoje eu vejo que eu tô totalmente desviado mesmo assim, totalmente comprometido com os prazeres do mundo, né? Essa foi a fase que eu fiquei mais distante de Deus, sem sombra de dúvidas. Aí, como eu disse, nessa fase mais difícil, né? A Thaísa continua ali orando por mim, clamando por mim, entrando em propósito por mim, né? Certo momento ali, eu até como a Pri tinha dito, né? Ela falou na época assim, você vai perder essa garota, você vai perder ela, tal. E eu não estava muito ligando para isso, mas dado momento ali eu percebo de fato ali que eu estava perdendo uma oportunidade, né, de ficar, né, de casar com uma grande mulher, né? E eu decido pelo menos reatar o namoro, né? Reatar o namoro e fazer as coisas mais corretas, né? Reatando o namoro, a gente vai se ajudando, né? A gente começa novamente a se envolver com as coisas de Deus, né? Pouco a pouco, muito mais por vontade mesmo de fazer as coisas certinhas, assim, não tanto por um, talvez, amor, prazer por estar com Deus, mas por uma vontade de fazer as coisas certas, de casar, de acertar a vida, né? A gente começa novamente a ficar ali, né, na igreja, se envolver, tentar consertar a vida. Isso faz com que a gente também queira se casar, né? Então, prontamente eu peço ela em noivado e em um ano exatamente, um ano cravado de noivado, a gente se casa. E o casamento foi, no começo, muito desafiador, né? Muito desafiador porque é uma vida a dois, né? Você está ali com uma pessoa, vivendo ali, tudo muito novo, né? Muitos desafios, mas o saldo geral de tudo é que foi muito bom. A Bíblia diz, né, que é melhor serem dois do que um, e eu acredito que o casamento santifica, né, a vida. O casamento, de certa forma, me ajudou que eu me santificasse, né? Eu tive mais força, né, para buscar a Deus e tudo mais. Eu recebi algumas críticas, né, por estar casando cedo, né? Eu casei com 22 anos, mas a verdade é que hoje, se eu tivesse esse entendimento que eu tenho hoje, eu me casaria antes, né? Me casaria ainda mais cedo, porque o casamento foi uma bênção na minha vida, né? O casamento fez com que eu melhorasse em muitas áreas, eu descobrisse de fato o que é o amor. Hoje eu vejo que eu casei com a Thaís e eu ainda não amava ela, né? Eu nutria um sentimento, uma paixão, mas eu ainda não amava ela. O casamento fez com que eu sentisse assim que eu amo ela, que eu não estou mais me importando com o que ela me entrega, em si com o que eu quero entregar para ela, né? Então o casamento foi muito importante para mim. Apesar dessas críticas aí, eu gostei de ter casado cedo. Eu teria casado mais cedo ainda se pudesse. Então, após ter casado ali, né, com uma vida um pouco mais resolvida, né, um pouco mais envolvida novamente com as coisas de Deus, a gente estava auxiliando, né, recém-casados, auxiliando ali a liderança da juventude. E em um dos acampamentos da juventude, em 2022, eu tive talvez a maior experiência da minha juventude, assim, maior experiência com Deus, né? No meio de uma ministração da pastora Deusdete, eu sempre fui meio incrédulo, né, meio cético assim, e no meio da administração ali eu tô com meus pensamentos ali meio incrédulos, meio céticos, e pessoas estavam sendo tocadas por Deus ali, né? Eu via que tava havendo um mover do Espírito Santo ali, e eu via seriedade naquilo. Eu via que realmente o que estava sendo entregue, o que estava sendo vivenciado ali, era de fato o agir de Deus, o mover de Deus. E a ministração ali estava caminhando para o final, né? As horas estavam se avançando e eu fiquei no meu interior com um desejo que Deus falasse comigo, né? Que Deus tivesse alguma coisa para mim. E naquele momento ali, a pastora vira para mim, aponta para mim e fala assim: "Você achou que não tinha nada para você, né? Vem aqui então." Naquele momento ela me chama ali na frente e ela ministra grandes coisas na minha vida ali, né? Ela tem visões, ela ministra coisas vindo da parte de Deus e principalmente ela ministra na minha vida um ministério, né? Um ministério que eu tenho convicção que eu tenho, né? E hoje eu tenho trabalhado para que isso se concretize, né? Então, naquele momento ali, talvez no meu momento mais cético, né? Deus pegou e Deus falou comigo. Naquele dia também eu fui batizado em línguas, né? Então, aquele foi a maior experiência que eu tive na minha juventude, sem dúvidas. Com 2 ou 3 anos de casados, mais ou menos, 2 anos mais ou menos de casados,
a gente descobre uma doença, né? A minha esposa descobre uma doença, descobre um câncer, né? E até então, né, o momento mais difícil da minha vida tinha sido a separação dos meus pais, mas esse momento é facilmente substituído por ter ali, né, ter talvez uma sombra de morte, né, na nossa família, né? O medo, a gente não tinha chão, né? A gente não tinha chão. Então, a gente estava vivendo o maior momento das nossas vidas, né? A gente estava, posso dizer, no ápice, assim. A gente estava numa nova casa, a gente estava conquistando as coisas, ela tinha conseguido um emprego, eu estava terminando minha faculdade, também estava num bom emprego, né? Estou ainda num bom emprego, mas isso vem como um balde de água fria, né? A gente tinha acabado de ter uma notícia muito boa, a gente perde, né, essa notícia muito boa, e vem esse balde de água fria, né? Um diagnóstico de câncer, né? De um tumor maligno, né? E essa foi a fase mais difícil das nossas vidas. Muitas dúvidas, muita choradeira, muito quebrantamento, né? Perco de memória aqui quantas vezes a gente chorou junto dentro de casa, perguntando a Deus por que isso estava acontecendo, né? A gente tinha tantos sonhos, tantos projetos, né, que foram interrompidos por essa doença, né? Tantas vezes também que eu me mantive forte, né? Que eu fui talvez ali um porto seguro para ela, mas que nos momentos mais sozinhos ali, distantes, eu também chorava. Então esse sem dúvidas foi o momento mais difícil, né? E o momento que a gente teve, assim, querendo ou não, né? O ser humano é assim, né? A gente tende a querer Deus e buscar a Deus em momentos difíceis, né? Então nesse momento a gente correu para os pés do Senhor. E em meio a perguntas de porquê e em meio a pedidos de cura, e a gente se achegou mais a Deus. Então, tem até uma frase que compartilhei no Instagram esses dias, né, que me marcou muito, que é do Martinho Lutero, que existem 3 formas de você conhecer Jesus, né? Pela Bíblia, né, lendo a Bíblia, orando e no momento de dor, né? E eu acredito que esse momento de dor fez com que eu me aproximasse de fato ali de Jesus, né, de Deus, do meu Criador. Pensando aqui, né, em toda a minha trajetória de vida, né, que a gente está conversando aqui desde lá de trás, dos desafios ali de ser filho de pastor, né, depois o desafio do divórcio dos meus pais, os desafios de casar novo e por fim agora o desafio de ter minha esposa, né, com um diagnóstico de câncer, que graças a Deus ela já venceu, foi curada, né? Isso tudo me ensinou muita coisa, né? Eu vejo com tudo isso que, de fato, a maturidade da parte de Deus vem em meio à provação, vem em meio aos momentos difíceis, em meio ao deserto mesmo. A gente, infelizmente, vive numa sociedade que busca muitos bens materiais, né, sonhos, satisfação pessoal. E isso, de certa forma, tem invadido a igreja, né? A gente acha, às vezes, que Deus nos abençoa e que tudo que acontece de ruim na nossa vida é o diabo, né? Quando na verdade não é. Na verdade não é. Eu vejo sim a provação da parte de Deus, o desafio, a doença, né? Até mesmo a morte, como uma forma que Deus tem de tratar os seus filhos e de amadurecer os seus filhos, né? Com bastante sinceridade, eu tenho 26 anos de igreja, né? De crente, mas eu tenho pouco tempo que eu de fato entreguei minha vida para Jesus, né? Entregar a vida para Jesus é entregar os seus sonhos, é entregar suas vontades, é entregar seus projetos, né? E no meio desse diagnóstico que a gente teve, né, que a Thaisa teve, esse câncer, eu me deparei com o que realmente importava, né? Que é servir a Deus, que é viver para Cristo, né? A Bíblia, principalmente ali, o Novo Testamento, né? Jesus não nos ensina que nós estamos nesse mundo para poder curtir ou para vivenciar grandes experiências terrenas, né? Nós estamos aqui para viver o reino de Deus, viver do reino de Deus e compartilhar esse amor de Deus, né? E isso muitas das vezes vai significar dor, vai significar perseguição, né? Então de fato eu percebo que maturidade envolve isso,
Maturidade não é tempo, não são anos de igreja, né? Eu tenho 26 anos de igreja, mas não foi isso que me trouxe maturidade, foi aprovação, foi ser provado por Deus, né? E a maturidade envolve entrega, né? Quando você de fato entrega os seus sonhos, seus projetos, suas vontades, né? Eu tinha vários e vários sonhos, ainda tenho alguns sonhos, mas hoje eu posso dizer que meu maior sonho é encontrar com o meu Criador, é encontrar com o meu Senhor, né? Eternamente, né? E enquanto isso não acontece, eu vou procurar ter uma vida que agrade a Ele, que cumpra o propósito dele. Se isso vai bater com meus projetos ou não, não importa. Se tiver que abrir mão dos meus projetos, eu vou continuar abrindo mão dos meus projetos. Se tiver que abrir mão dos meus sonhos, eu vou abrir mão dos meus sonhos, né? E é isso que eu gostaria de deixar para vocês hoje, né? Será que a gente tem de fato entregado a nossa vida para Jesus? Entregar a vida para Jesus significa entregar tudo, né? Às vezes um relacionamento, às vezes um sonho, às vezes um plano, né? Maturidade é isso. Maturidade é, de fato, viver para Cristo, né? E eu acredito que hoje eu tenho tentado diariamente viver isso, né? A dor me ensinou isso, né? Existem sonhos, né, que eu tinha que, infelizmente, eu não vou poder mais realizar. Mas pouco importa isso. Pouco importa os meus sonhos. O que importa é viver para Deus, agradar a Deus, né? Não se trata de realizar meus sonhos, se trata de um propósito maior, a vontade de Deus. A vontade de Deus não envolve apenas a nossa vida, envolve várias e várias pessoas, envolve o mundo inteiro. Então, estar contribuindo com isso é o prazer, né? Eu acredito que o maior prazer que a gente pode ter é ter a certeza de que estamos vivendo para Cristo, né? Estamos contribuindo com o propósito de Deus.